Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Mais uma vez. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, terra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aquele que nunca perdeu uma batalha. Aquele que nos ajuda, aquele que nos defende, aquele que nos livra das ciladas dos nossos inimigos. Para ele e por ele seja dedicado toda honra e toda glória. Eu entro aqui nesta tarde, primeiramente agradecendo a Deus por esta oportunidade que me foi outorgada para dizer para você que está aí do outro lado da tela, prepara o seu coração, porque esta é a tarde que o Eterno, o Santo Guarda de Israel, vai palestrar com você. Eu quero pedir a você que tenha a compreensão de não importar com o horário que você vai ver esse vídeo. Seja de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, a hora que você chegar diante dessa tela, Deus vai falar com você. Então já pediria a você que antes de receber o que eu tenho de Deus aqui para lhes passar, já entra aí deixando o seu joinha, vai aí, clica aí no joinha, isso, ajuda esse canal, clica no joinha, joinha de positivo, assim para cima. Já pega esse vídeo, pela divina misericórdia de Deus, e já compartilhe com alguém, para no mínimo umas 3 pessoas, e deixa hoje no mínimo uns 7 comentários. Pastor, por quê?
Porque para segurar na nossa mão é muito pouco. Agora, para pegar no nosso pé, o que não falta é gente. Então, para provar que você tá comigo e não abre, tá do lado certo, tá do lado do mistério, me dê essa mão amiga aí, deixando 7 comentários. Pastor, o que eu vou escrever? Deixa um glória, deixa um aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Diga Deus está no controle. Diga Deus vai falar comigo. Diga eu creio na revelação de Deus. Capluminaravassarábia. Por falar em revelação, irmã Eliane, já vou lhe apresentar. Existem algumas pessoas aí que não suportam a revelação. Se esquecendo ele, se esquecendo ela, que a revelação está na palavra. Eu já fiz até uma live falando sobre isso. Inclusive, quando Jesus esteve diante daquela mulher samaritana, aquela prostituta, Jesus fez o quê com aquela mulher? Entregou para ela o quê? Uma revelação. 5 maridos tu tiveste e agora o que tu tem não é teu. Isto prova que revelação é bíblica. Uma outra coisa, Jesus falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me trairá. Cumpriu ou não cumpriu a revelação? Cumpriu. Aí eu quero deixar somente aqui uma ressaltação para esses irmãos, para essas irmãs que combatem contra a revelação, fica assim botando pressão. Primeiro, você está morrendo de inveja porque não tem os dons do Espírito, principalmente o dom da revelação, porque se tivesse o dom verdadeiro, não combatia contra a revelação. Segundo, você deve ter muita coisa encoberta e você tem medo da revelação. E terceiro, eu posso afirmar para você que você admira, mas não admite de ver alguém recebendo rolo e mais rolo da parte de Deus e tendo a graça de Deus para passar. Então, isso se resume em uma palavra só: pura inveja. Tá bom? Mas nós acreditamos. Inclusive, eu devo honrar e defender a revelação porque eu trabalho com ela e sou usado pela revelação do Espírito. E não é de agora, não. Eu estava me recordando essa semana que meu pai me dizia que eu levantava com 5 anos de idade, dormindo. Em sonho, profetizava para ele e depois caía assim para o lado e começava a roncar. Meu pai se maravilhava, se aquebrantava na presença de Deus de ver essa grandeza. Agora está um nojo, está ficando feio. Esse povo invejoso que já perderam a essência, fica aí botando pilera nas redes sociais, combatendo contra a revelação. Eu não vou nem dizer que a casa vai cair, porque tem gente que já perdeu a essência há muito tempo. Algumas coisas a gente sabe que é difícil de se conquistar, porque tem que pagar preço, né? Então você tem tanta coisa para se preocupar. Para te dizer a verdade, irmã, ô irmão, se mete na sua vida. Olha para você, repare o seu altar. Tem coisa assim mais precisa a ser reparada, tá? Tem tanta podridão aí dentro do evangelho que precisa ser arrancada. Então começa a olhar para isso e começa de você. A Bíblia diz: examina-se o homem a si mesmo. E eu não vou falar mais nada para que não pareça que seja algo pessoal. Mas para um bom entendedor, já deu para compreender que eu estou mandando esse recado para o endereço certo. E não adianta que não vai fechar minha boca. Não vai fechar com fofoca, com estratégia maligna, não vai fechar. Não vai fechar minha boca em nome de Jesus. E a Bíblia diz que se conhece o verdadeiro é pelo cumprimento das revelações e da profecia. Então eu louvo a Deus que, para a glória de Deus, eu estou pastoreando em um bairro onde o que eu mais tenho ouvido, que eu mais tenho escutado, Deus fez, Deus cumpriu, Deus realizou. Agora, se você não tem, eu não posso fazer nada por você. Mas olhe para cá, eu quero apresentar esta princesa de Jesus que está aqui, que é a nossa irmã diaconisa Eliane. Para mim é uma alegria imensa Deus preparar esse momento. Que batalha, né? Parecia que essa hora nunca chegava. E ontem, irmãos, eu fui fazer uma caminhada e cheguei. Quando eu cheguei, ela estava aqui fazendo as unhas com a pastora Eliette.
trouxe um pão tão bonito, para dizer a verdade, o pão que eu mais gosto. Eu não sei falar muito o nome daquele pão, que eu sou tão humilde, que eu estou com medo aqui de ser então para ficar bonito, eu vou dizer um pão que eu mais gosto. Ela trouxe um pão que eu mais gosto, mas ontem eu cheguei assim num mistério tão diferente, que eu só passei pela sala e disse a paz do Senhor e entrei para o quarto, e não pude nem assim falar com a nossa diaconisa direito. Mas hoje eu saí às 6 horas da manhã, quando eu estava retornando para casa, o Espírito Santo de Deus tocou assim no meu coração, e eu comecei a me lembrar do pão que serviu de janta. Eu jantei aquele pão, e serviu também de café da manhã, porque eu também tomei café pela manhã. Eu dentro da van, retornando para casa, o Espírito de Deus me tocou e disse, liga para ela para agradecer. Eu liguei para ela para agradecer, e o Senhor falou baixo comigo, agora chama ela para fazer um vídeo hoje, e glorificar o meu nome. Daqui a pouco, nós vamos ouvir a nossa diaconisa, mas eu tenho aqui um recado do céu para passar para você, e já quero aproveitar, olha só, presta bem atenção, a primeira coisa, eu fiz até uma anotação, uma breve anotação, para não esquecer, que eu tenho andado muito esquecido, preste atenção, não espere consideração, a primeira coisa, não espere consideração de um invejoso, de uma invejosa, não espere consideração. O Senhor falou comigo que tem gente aí que vai assistir esse vídeo daqui a pouco pela minha fé, você mesmo, você que está aí diante dessa tela, Deus manda dizer para você que de repente você está diante de um cenário querendo receber reconhecimento de um invejoso, de uma invejosa, e isso não vai acontecer. O invejoso, ele vai te pagar com a traição. A própria Bíblia diz, Judas traiu Jesus por inveja. Do invejoso você espera a traição, a ingratidão, a contenda, a fofoca, a falsidade, o levante, o disse-me-disse. Do invejoso você espera o atraso, o atrapalho, mas nunca coisa boa. Ou seja, o que Deus quer, pastor, me adiantar com isso? Deus manda dizer para você que essa pessoa aí que você tem cansado com ela, com ele, não é nada mais do que um instrumento do diabo para invejar a tua vida, criatura. Reprobitaracendromite culminaravassarábia. Eu entro aqui para dizer para você nessa tarde, debaixo do precioso sangue de Jesus, se liberta desse invejoso. Como, pastor Otoniel? Agindo com estratégia de Deus. E como é a estratégia de Deus? Peça a ele. A Bíblia diz, peça a Deus sabedoria que ele dá sem lançar no rosto. Deus vai te dar estratégia para você lidar com esse tipo de gente aqui, ó. Mas não espera a bondade deles. Não espera reconhecimento, não espera piedade, não espera compaixão. Não espere. Porque a inveja é um sentimento do diabo. Uma outra coisa que Deus manda dizer para você é tempo de fechar as portas. Como assim, pastor Otoniel? É tempo de fechar a porta. Por falar em fechar a porta, eu me recordo logo daquela mulher viúva que quando seu companheiro morreu deixando uma dívida, ela foi até o profeta, contou a situação e o profeta passou para ela uma direção. Que direção? Vai aos teus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, não pouca, muitas. Pega o azeite que está na sua casa, aquele vaso, e enche todos os vasos. Porém, faça isso como? De porta fechada. Faça isso tudo de porta fechada. Ei, vaso, Deus quer que você feche a porta, por quê? Porque tem gente que não pode ter ciência do movimento que Deus está fazendo na tua vida, porque se tiver, vai querer tirar vantagem, vai querer se aproveitar, vai querer extrair aquilo que é seu
e da sua casa. Alguém pode pensar assim, pastor, mas como é que Deus dá ordem àquela mulher para fechar a porta, sendo que ela bateu na porta dos vizinhos e pediu vasilha? É uma falta de consideração. Os vizinhos não emprestaram para ela vasilha vazia e agora essa mulher tem que fechar a porta? Eu vou te dizer uma revelação que Deus me deu aqui. 90% das pessoas, isso aqui é na lógica, na íntegra, que nos dá, que faz para nós algum tipo de benefício, 90% espera alguma coisa em troca. Vamos analisar aqui, se essa mulher pede vasilha vazia, os vizinhos tendo ciência que ela não tinha nada, certamente os vizinhos desconfiaram o que chegou na casa dela. O que é que ela tem de tão grande que ela está pegando tanta vasilha? Eu vou ficar tucalhando o que está acontecendo, porque quando ela me devolver as vasilhas, com certeza essas vasilhas vão vir cheias. Mas Deus falou, fecha a porta. Não é para os teus vizinhos, não é para os fofoqueiros, não é para os invejosos, é para você e para a sua casa. Receba essa revelação de Deus, porque desceu do céu. E outra coisa, a Bíblia diz que depois dos vasos todos cheios, ela foi até o profeta, retornou ao profeta, e o profeta deu a ela outro direcionamento, direcionou a ela a fazer uma outra coisa. Que coisa foi essa, pastor Otoniel? Vai, vende o azeite, paga todas as tuas dívidas e viva do resto. Sabe o que Deus manda dizer para você? A terceira coisa nessa tarde? Valoriza o resto de Deus. Não é o resto do soberbo. Não é o resto desse endemoniado, dessa endemoniada, que tem jogado na sua cara os favores, a miséria que tem feito, com essa mão mirrada que tem te alcançado. Não é esse gesto, não. Valorize o resto da mão de Deus, porque o resto de Deus vale muito. Eu quero que você me prova qual é o resto que o ser humano te dá, que dá para você viver pro resto da sua vida. Tem como? Não tem. Todo o resto que eu conheço acaba sendo de repente. Mas a Bíblia diz que o profeta disse para ela, vai, vende, paga as tuas dívidas e viva do resto. Ei, esse resto de Deus aí é digno de ser valorizado. Esse resto de Deus é digno de respeito. Sabe por quê? É desse resto que Deus nunca vai deixar a sua casa perecer. Presso, loriêntria, nútria, decominância, fonte de reminância. Deus manda dizer para você, esse resto vai deixar muita gente sem entender. Então, valoriza. Agora, olha só, eu trouxe aqui umas ressaltações que Deus colocou no meu coração, mas eu preciso te lançar uma profecia que antes de começar esse vídeo, Deus colocou aqui, ó, dentro do meu ser. Inclusive, eu profetizei isso no culto de quarta-feira e vou repetir a dose aqui. Deus manda dizer para você que essa tarde, esse dia, não importa o horário que você vai ver o vídeo, é o dia que Deus vai abrir todos os seus caminhos. Eu não quero saber quem fechou. Muita gente aí diz o tranca-rua fecha caminho. Eu não quero saber qual foi a entidade. Eu não quero saber qual foi o trabalho que foi feito. Eu não quero saber aonde foi renovada a oferenda. Eu quero declarar no nome de Jesus que essa tarde é a tarde que Deus vai abrir todos os seus caminhos. E essa revelação aqui
ela vai se confirmar dentro desta palavra que está em Isaías 45, versículo de número 2, que diz assim: eu irei adiante de ti. Quem é que vai? Quem vai, irmã Eliane? Senhor. Deus, o Senhor dos Exércitos. Eu irei adiante de ti. A senhora sabia que tem gente que às vezes desafia a gente só porque sabe da pessoa pequena que está do nosso lado? Mas quando essa pessoa tem ciência que Deus está do nosso lado, eu quero ver quem é que vai se meter a besta de ficar na frente desse caminho. Ei, Deus manda dizer para você que muita gente te humilhou, zombou de você, escarneceu de você, mas é porque infelizmente você não tinha a intimidade, a proteção, a graça, a unção, a renovação que você tem hoje. Ele manda dizer para você, olha aqui, ó, eu irei adiante de ti. Para quê? Para abrir o teu caminho. E endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Por falar em abrir caminho, eu me lembrei do que Deus fez no Mar Vermelho, diaconisa Eliane, abrindo o caminho. E uma outra coisa, olha só como é que liga uma coisa com a outra. Deus falou no início, aqui nessa palavra da viúva, acima, que foi necessário ela fechar a porta. Quando Deus abriu o caminho para o povo de Israel, Faraó queria entrar pelo mesmo caminho. Mas para Faraó o caminho foi fechado, mas para o povo de Israel o caminho foi aberto. Deus manda dizer que essa bênção, essa abertura de caminho tem endereço. Não pensa você que Deus está abrindo o caminho para quem está lá batendo tambor contra a tua vida, que não está não. Não pensa você que Deus está abrindo o caminho para quem está de joelho no chão orando contrário contra a tua vida, que não está não. Não pensa que Deus está abrindo o caminho para o invejoso, para a invejosa, não. Deus está abrindo o caminho para você que está marchando, está triunfando, está na ligação, está no mistério. É para você que Deus está abrindo o caminho. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze. Não importa o empecilho, a dificuldade, quebrarei. Diga, ele vai quebrar. Declare aí nos comentários, ele vai quebrar. Em nome de Jesus, diga, ele vai quebrar. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei o ferrolho de ferro. Sabe? Aquele negócio que coloca assim, ó, para fortalecer a porta. Ele vai despedaçar. Ele não vai simplesmente quebrar, não. Ele vai despedaçar, triturar. Tu toma posse disso, Vaz? Então vai dando glória a Deus aí. Glória a Deus. E o versículo 3 diz assim, ó, e te darei os tesouros da escuridade, ou seja, na escuridão. Sabe esse cenário aí que não dá para ver nada? Ninguém tá vendo nada. Tá tudo escuro. Todo mundo olha e diz, não vai mudar, não tem possibilidade de mudança, não tem melhoria, não vejo uma maneira das coisas fluírem. Deus manda dizer, eu vou entrar nessa escuridão para te dar tesouro. Te darei os tesouros da escuridade, as riquezas encobertas, aquilo que está oculto. Para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Qual é o teu nome? Ei, Eliane. Ei, Maria. Ei, Roberto. Ei, João. Ei, Leandro. Ei, Fernanda. Ei, Rodrigo. Seja lá qual for o seu nome. Deus manda te dizer, vão saber que Deus te chamou pelo teu nome. Fala, diaconisa. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, né? Deus é maravilhoso. Eu quero deixar para meditação, né? Para todos, que é Salmo 120, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, Ele tem feito maravilhas. Aleluia. E uma delas é de eu estar aqui viva. É verdade. Era para mim estar debaixo de 7 palmos. Quantas das vezes Ele me tirou do fundo do poço. Ele me levantou. Aleluia. Quantas das vezes o Senhor
me tirou lá da onde que eu não queria estar e me deu vitória. Glória a Deus. E uma certa vez, eu estava ouvindo um pastor falar sobre a fé. Nós temos que ter fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que alimentar a fé e ter aquela determinação de estar ali com o Senhor, estar na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque tudo que a gente pede ao Senhor, o Senhor nos dá. Aleluia. O Senhor nos ouve, o Senhor não deixa de ouvir nós. Pela misericórdia dele, ele ouve. Quantas das vezes eu pensava assim, gente, Jesus já não me ouve mais, mas ele estava ali do meu lado. Aleluia. E com essa mesma fé, diaconisa, a gente está determinando no nome de Jesus que os caminhos estão sendo abertos. Alimente a sua fé. Alimente a sua fé que o medo morrerá de fome. Aleluia. Uma vez eu vi o pastor falando dessa maneira. Então, nós temos que estar sempre ali, focado no Senhor, ainda que o inimigo queira falar na nossa mente, virar a nossa mente, nós temos que clamar ao Senhor. Temos que estar ligado em oração. Quantas coisas o Senhor fez na minha vida, que se eu for contar aqui, vou ficar o tempo todo falando. O Senhor me operou, fez uma cirurgia na minha coluna. Aleluia. Porque ele é uma cirurgia, porque ele fez esse milagre. Eu tinha 2 hérnias de disco na coluna, onde o médico falou, você tem 6 meses para você fazer essa cirurgia, se não fizer, você vai para a cadeira de roda. Hoje eu estou aqui para honra e glória do Senhor. Já trabalhei muito na minha vida depois disso. Eu ando para lá e para cá, busco o Senhor, faço a obra pela misericórdia. Então nós temos que estar sempre confiante no Senhor. Temos que estar sempre ali, focado no Senhor. Porque se a gente for olhar ali a palavra do Senhor, nos diz que nenhum dos discípulos foram derrotados. Aleluia. Porque a maioria teve vitória naquilo que eles pediram. Então é de acordo com o que Deus quer na nossa vida. É de acordo com o que nós pedimos e temos fé. A palavra-chave é fé. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Aleluia. Jesus. Então tenha fé que o seu caminho já foi aberto. Tenha fé que aquilo que não andava vai andar. Tenha fé que a porta que não abria já foi aberta. Tenha fé que essa humilhação, essa prova termina hoje. Tenha fé, olha aqui, ó, que o melhor de Deus está por vir. Tenha fé que a novidade está chegando para a glória de Deus. Amém? Compartilha aí para todo mundo. Deixa o seu joinha, deixa uns 7 comentários. Por quê? Porque o seu caminho está sendo aberto em nome de Jesus. Hashtag Terra